Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus nessa tarde. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus, né? Motivo de alegria nessa tarde, né? Estou feliz por mais uma tarde. Louvado seja o Senhor, que Ele me concede, né? De poder vir aqui junto com os irmãos, louvar, bendizer o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom, irmãos, estarmos aqui, né? Terça-feira esse horário não pude estar, não estava bem, mas para a glória do nome do nosso Deus, estou bem nessa tarde, né? Junto aqui com meu esposo, o pastor Luiz. Louvado seja o Senhor, né? O nosso Deus, Ele me restaurou, irmãos. Não é fácil, situações, né, que muitas vezes passamos, mas graças a Deus, Deus é conosco, Deus nos dá força, nos dá graça, e assim eu passei esse momento, né, com dificuldade aí, mas Deus já me renovou. Glória a Deus, né? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Paz do Senhor, irmã Vilma, Rosimeire. Deus abençoe, amadas, sua casa, família, todos os entes queridos, abençoe, né? Cada um da casa dos meus irmãos que já estão comigo. Eu louvo a Deus, né? Pela vida de cada um que sempre está nos honrando, né? Com a presença aí de vocês, a nossa live, compartilhando, comentando. Aleluia. Isso é de muita importância, irmãos. Glória a Deus. Pastor José também, Deus te abençoe, amado pastor. O Senhor, sua casa, família, né? Em nome de Jesus. Irmãos, é bom, então, estarmos aqui, né? Nessa tarde. Deus é bom, queridos. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor. Então, nessa tarde eu tenho alguns pedidos de oração. Louvado seja o Senhor. E nós vamos estar aqui, né? Durante essa 1 hora, glória a Deus, falando do amor do Senhor, falando das suas misericórdias, que Deus é bom, glória a Deus, aleluia. Eu quero ler uma parábola aqui no livro de Mateus, no capítulo 12 de Mateus, conta várias parábolas, né? Jesus conversa com os seus discípulos através de algumas parábolas, né? Aleluia. Glória a Deus. Não é Mateus 12, não. Mateus 13, desculpa, irmãos. Mateus 13. Começa com a parábola do semeador. Aí eu quero falar sobre a parábola do joio e do trigo, né? Glória a Deus. Parábola do joio e do trigo nessa tarde. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 24 ao 30, né? Mateus 13 diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Deus abençoe Antônio Testa, irmão amado, sua esposa, toda a família, em nome de Jesus. Oi, Felipe, Deus abençoe, meu sobrinho querido, Deus te abençoe. Você, sua casa aí, né, todos, suas irmãs, sua mãe, a Simone, né, todos aí, que Deus abençoe vocês, viu? Tô com saudade de vocês. Esses dias falei pro Luiz que a gente precisa ir aí, né, ver a Simone, ver vocês. Manda um abraço pra sua mãe, glória a Deus, né? Então assim, irmãos, Mateus capítulo 13, versículo 24, vou ler de novo. Propôs-lhe uma parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não somente tu, no teu campo, boa semente, porque tem então joio. E ele lhes disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceiva.
Então, por ocasião da ceiva, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e o atalo e o em molhos para o queimá-lo, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Olha só. Deus abençoe Irene Souza, Deus abençoe, amada, você, sua casa, família, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por esta parábola, né, irmãos? Parábola do joio e do trigo. Nós sabemos que o joio e o trigo são duas sementes muito parecidas, e mesmo quando ela abre os seus cachos, né, o trigo tem uma leve diferença, mas olhando, os dois têm muita semelhança. Eles se parecem muito. Então aqui conta essa parábola que o reino do céu é semelhante a uma boa semente que cai no campo. Nós somos a boa semente de Cristo que temos caído nesse campo onde é a terra, aonde nós temos que falar do evangelho, pregar a palavra, porque somos trigo. Temos que levar o evangelho, falar de Jesus, né? Levar a palavra enquanto é dia, porque a noite vem e que nada podemos fazer. Deus abençoe, irmão Adilson, Antônio, você, sua casa, seu trabalho, né? Que Deus te abençoe, amado, em nome de Jesus. Então nós vemos que aqui este homem lançou uma boa semente na sua terra. Só que depois que eles dormiram, veio o inimigo e semelhou o joio no meio do trigo deste homem. Aí quando eles cresceram, né, frutificou, apareceu o joio. E os servos desse pai de família disse assim: Senhor, quer que nós o arranquemos, né, o joio? Aí ele disse: não, né, porque quem semeou foi o inimigo. Então, aí quando eles falaram que se o Senhor queria que eles o arrancassem, ele disse que não, porque no tempo da seiva, né, no tempo que fosse colher, ele daria ordem para arrancar primeiro o joio. Atai-os eles em molhos e lançai-os no fogo. E depois colhesse o trigo, para colocar aonde? Ajuntar no meu celeiro. Aqui este homem representa o próprio nosso Deus, aonde ele tem, como eu disse, lançado a boa semente, né, que somos nós, que temos falado do evangelho, pregado a palavra, como estamos aqui nessa tarde, falando do amor de Deus, falando, né, daquele grande Jesus poderoso que foi um dia, aleluia, que morreu na cruz pelas nossas vidas. Então nós estamos aqui nessa tarde e vemos que este campo representa o mundo, aonde no meio de nós que pregamos a palavra, também há muitos que não gostam da palavra, que não pregam, que não querem ouvir, que não querem aceitar. Então no mundo, aqui o campo é o mundo, nós estamos aqui no mundo e nós como servos de Deus temos obrigação de falar desta palavra. Quantos muitos que estão no mundo, que não são, né, evangélicos e que não aceitam e que não querem ouvir a palavra de Deus, que não querem obedecer a palavra de Deus, é o joio. Então aqui, quando o joio e o trigo nasceram, cresceram, né, frutificou, deu a diferença. Porque a gente percebe, irmãos, não é tão igual assim. Mas quando estão perto, ele tem uma leve, né, assim, ele confunde, vamos dizer assim. Então há muitos aí no mundo que se diz ser evangélico, que se diz ser pessoas que recebem Jesus, que está com Jesus, que tem Jesus e que demonstra às vezes ser de Jesus, só que na verdade eles praticam coisas que não agradam a Deus. Então a boa semente, aleluia, ela é aquele que faz a vontade do Senhor. Você tem sido uma boa semente nesse mundo? Você tem sido uma boa semente nesse campo onde Deus tem te colocado? Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, Elizabeth, Deus abençoe, amada. Rosimeire, Deus abençoe, amada. Glória a Deus. Elaine, amado Farinelli, Deus abençoe, amada. Todos vocês, sua casa, família. Murilo. Peço oração pelo Murilo, né? Pelo cunhado que está em cirurgia. Maurício. Vamos. E Maria Vitória. Edísio, acho que é Edísio o nome dele. Pelo Maurício.
acho que é para oração, e pelo cunhado dela que está em cirurgia, Edísio, e pela Maria Vitória. Amém, queridas? Vamos orar sim. Maria Luísa Bozetti, Deus abençoe, irmã amada. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nessa tarde, Mateus 13, 24 em diante. Irmãos, nós somos aqueles que estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo. Por isso que nós somos trigo e temos que fazer a nossa parte enquanto é dia. Quando aqui este homem percebeu que havia joio no meio da sua propriedade, os seus servos queria cortá-lo. Ele disse: não, deixa crescer junto. Porque se tirar o trigo, o joio, ele pode também tirar o trigo enquanto ele está sem, realmente ele ali mostrar os seus cachos, para poder ver a diferença. Por isso Deus pede para que não tirasse, o joio antes, mas arrancaria sim os dois depois. Arrancaria primeiro o joio, amarraria eles em molhos e o queimaria. E depois arrancaria o trigo e ajuntava no meu celeiro, o celeiro do nosso Deus. Então, como eu disse, nós estamos aqui neste campo que é o mundo, onde muitas vezes o inimigo tem lançado coisas, em nossas vidas para tentar nos desestruturar, tentar nos desfalecer, desanimar. Essa semana eu não estava bem, irmãos. Os irmãos não têm... Talvez tenha, noção de que é a gente passar mal, Não é fácil. A Maria Luísa disse que estava com uma gripe, amada? Então não é fácil quando a gente não passa bem. Andréia, Deus abençoe, querida. Você, sua família, todos aí no Paraná, meus sobrinhos amados, Que Deus abençoe, André. Recuperação total, em nome de Jesus, Eu passei muito mal, irmãos. Não sei, eu nunca tive labirintite, mas essa semana, acho que devido a algumas outras coisas, que eu estava passando, e comecei a tomar alguns anti-inflamatórios por dor que eu estava no meu nervo ciático, e ali esperando um ortopedista. Graças a Deus eu já consultei, ele já pediu alguns exames, me passou um remédio, e eu estava tomando remédios assim esporádicos, porque eu não tinha uma receita. E aí o meu estômago acho que não gostou, eu tenho algumas vezes assim, eu não posso tomar muito tempo remédios assim fortes. E aí na terça passada eu levantei de manhã com muita tontura, vômito, passei muito mal mesmo, que parecia que, Jesus, só Deus para ter misericórdia. Mas, glória a Deus, Jesus me restaurou, Oração da igreja, irmãos, amados, amigos da live, enfim, irmãos, nós estamos nesse mundo, E o joio e o trigo tá crescendo junto, e tem hora que não é fácil as lutas que vêm sobre nós. Daiane, Maiano, Deus abençoe, querida, você, aleluia, sua casa, Natan, sua empresa, em nome de Jesus, Deus nos abençoe, em nome de Jesus, viu? Então nós vemos oração pela sua mãe, Ela passou por nova cirurgia, que Deus abençoe ela. Dona Divani, acho que é esse o nome. Irmãos, não é fácil, sabe? O joio não pode colher antes, o trigo tem que colher junto. Às vezes deixar os dois crescer junto. Mas há diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. É isso que o Senhor coloca nessa tarde. Nós vemos que o campo deste homem era o mundo, e ali foi semeado as sementes, tanto do joio como do trigo, e eles crescem junto. E muitas vezes o joio quer nos atrapalhar, quer nos tirar da presença do Senhor, mas graças a Deus, Deus é aquele que nos dá força, nos ajuda. Deus abençoe, Carmen, Napolitano, você, sua casa, querida. Deus abençoe vocês. Aleluia. Irmã Luísa, orar pela família, Probleminha na família. Vamos orar, irmã, só Deus, Aqui nós vemos entre o joio e o trigo, A diferença de quem serve e de quem não serve a Deus, irmãos. O trigo é aquele que fortalece, um ao outro, que ajuda um ao outro, aquele que dá força, Ele cresce viçoso, só que o joio sempre quer atrapalhar. E nessa tarde, quem você tem sido por onde você passa? Você tem sido joio? Ou você tem sido trigo? Aquele que é viçoso, aquele que leva a palavra, aquele que tem compromisso, aquele que tem o temor, aleluia, no seu coração. Nós vemos, irmãos, que o inimigo, ele representa o joio, Ele lança coisas, lança pessoas, no meio, das nossas vidas, da nossa casa, às vezes, para tentar nos tirar a paz,
tentar nos tirar a alegria. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque é Ele que nos fortalece. Porque lá em João 10:10 fala que o inimigo, ele vem não somente para matar, roubar e destruir, mas nós vemos que o nosso Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Por isso seja um trigo viçoso, aquele que leva a palavra, aquele que fala do amor de Deus, aquele que leva Jesus às pessoas que precisam, no meio da família. Como está carente a nossa família, irmãos. Muitos da minha família está precisando de Jesus e não tem se achegado. A gente fica triste, não é? Mas o que nós podemos fazer? Orar, né? Parece que está tudo bem. Irmãos, a gente sabe que não está bem, né? Sem Jesus não tem como estar bem. Pode falar, pode querer mostrar, mas não está bem. Não está na presença de Deus, não está constante na presença de Deus. Como que vai estar bem? A gente que está constantemente na presença de Deus passa luta e dificuldade. Essas pessoas, muitas vezes, elas mascaram, né, irmãos? Como joio, né? Finge que é, mas não é. O joio não é trigo é trigo. Joio é joio. Então, queridos, vamos fazer a diferença no meio desse mundo, desse campo grande onde o Senhor tem nos colocado. Pai, Senhor, irmão Bento, Deus abençoe, amado, sua casa, família, irmã Cida. Deus os abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês também. Irmãos, não é fácil, mas vamos continuar em frente, porque o que esse dono aqui do campo falou? O dono desse campo é o próprio Senhor Deus, né? O nosso Deus. Enquanto os seus servos queriam arrancar, né? Ele disse, não, se arrancar o joio, arrancará também o trigo junto. Então, deixa crescer os dois juntos. Então, por ocasião da ceiva, quando for a época de colher. E qual vai ser a época de colher? Quando Jesus voltar e buscar a sua igreja. Você vai ser trigo no dia? Olha o que ele vai fazer com o trigo e com o joio. Por ocasião da ceiva, ele disse aos ceiveiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para o queimar. É isso que Deus vai fazer quando ele vir colher a igreja e no meio dela tiver joio. Vai colher o joio e vai jogar no fogo. E vai ajuntar o quê? O trigo e vai levar no meu celeiro, na presença de Deus, na presença de Jesus. Lá junto ao Pai, né? Junto ao trono ali do céu, aonde o nosso Deus mora, aonde o nosso Deus tem o seu trono. É ali que ele vai nos levar. Queridos, então que você possa ser trigo no meio desse lugar onde Deus tem te colocado, né? No meio aí da sua casa, família, seja trigo, fala de Jesus, mostre o caminho àqueles que não têm Jesus, mostre a verdade àqueles que não conhecem a Jesus, viu? Então nessa tarde, que você possa ser um trigo na presença do Senhor, porque aqui no capítulo 13, do versículo 24 ao 30, fala sobre a parábola do joio e do trigo. Lê aí você para ver o que Deus ainda fala no seu coração. Ele pode falar de maneiras ainda diferentes, queridos, mas nós sabemos que não há para onde fugir. É somente na presença do nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, então, nessa tarde, por esta palavra. Aleluia. Então aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho esse louvor. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos bastante pedido de oração, né? Então nós vamos juntos orar nessa tarde. Eu daqui, você daí onde você estiver. Aqui eu preciso, irmão, de oração, né? Quero continuar pedindo oração por mim, porque não tá fácil. Já melhorei bem, graças a Deus, mas não estou assim fazendo muita coisa ainda rápido, porque a Ivone é como quase todas as mulheres, não pode ver serviço, né? Como diz o outro, que quer fazer serviço. Mas Deus colocou no meu coração que eu devo ir devagar, né? Recuperar totalmente, né, irmãos? Glória a Deus. Então eu, meu esposo, pastor Luiz, precisamos, queridos, de oração. Assim como você precisa, né? Glória a Deus. Moacir, que é o meu irmão, minha cunhada Rosa, eu preciso que vocês orem por eles precisam de oração. Família do meu irmão, tem toda a família, meus seus filhos, sua nora, genros, netos, todos da família do meu irmão Moacir, em particular, né? A minha cunhada Rosa, irmãos. Lembre de orar
por ela. A minha irmã Luci, toda a sua casa, família também. Márcia, minha irmã, também toda a casa, família. Simone, Luiz, toda a família ali, né, onde o Felipe estava conosco, filho da minha sobrinha Simone. Deus abençoe vocês. A Andréia ali no Paraná, que também está comigo. Glória a Deus, que Deus abençoe toda a família da Andréia, o André, Fabiana, toda a família da Polaca, todos aí em nome de Jesus, né? Glória a Deus. O André, recuperação total ali em nome de Jesus. Irmão Bento e irmã Cida, que está conosco, a gente tem aqui o nome já, pedido de oração, pela irmã Nina, irmão Márcio, pela Maria e irmão João, pela irmã Eunice e irmão Oswaldo, pelo Éder Job, Benedito Job, são amigos, primos do pastor Luiz, amigos aí nossos, da família, e precisam de oração. William, da irmã Denise, o Ricardo da irmã Marilene, precisa de oração. Meus tios ali do sítio, Antenor, tio Tito, todos ali, meus primos, minhas primas, todos ali do sítio Santo Odila, dos meus primos amados, primos e tios amados, né? Pela Ladi e toda a família, né? Saúde. Pelo César, dona Naide, pela Elizabeth, sempre pedindo oração. Pelo Luiz Andrade Zanoni, pelo João, pai da irmã Grazi, né, também precisa. Irmão João também, pai da irmã Celinha também, ela sempre pede oração. Pela irmã Alcina, toda a família da irmã Alcina, família toda aí, seus filhos, mãe, né, irmão, em nome de Jesus. Quem mais aqui? V-Shows, né, amigos nossos, que é dono da V-Shows, o irmão Júnior, irmã Creuza, toda a família ali, todos eles. Vai ter um show daqui mais uns mês, né? Em outubro vai ter um show muito grande que eles vão produzir ali na arena, né? Rancho Quarto de Milha. Orar por eles, né, irmãos? É o trabalho, que Deus fortaleça, abençoe, que dê certo, que tudo corra bem e que esse show seja abençoado por Deus, né? São 2 cantores que vão vir e eles têm pedido oração, né? Então é o trabalho, então nós oramos para amigos, irmãos que sempre pedem. Continuar orando pelo nosso Brasil, nossa nação, né, irmãos? Né, domingo, independência do Brasil, só que o Brasil tá meio preso, né, radicalizando aí, né, está preso em dogmas, né, em homens que querem mandar a nossa nação de maneira que, né, só Deus para ter misericórdia. Vamos orar bastante, muito, pelo Brasil, por Israel, pela Ucrânia, Palestina, por Gaza, né, ali, Cisjordânia, por toda aquela faixa ali de Gaza, aquele lugar ali, irmãos, precisam de oração, precisam de libertação, precisam de cura, né, espiritual, aquele povo, né, um coração muito duro, que Deus venha entrar com providência. E pelos missionários a campo, não esqueça, irmãos, nossos missionários que levam a palavra, né, como eu disse aqui, o mundo é o campo missionário, onde nós podemos falar de Jesus, e tem muitos que deixam suas casas, seu bom cochego ali do lar e sai a campo, vai para lugares distantes ou perto, não importa. Nós somos missionários aonde nós moramos. Do meu lado direito, esquerdo, atrás, na frente, sempre mora alguém, amigo, parente ou vizinho apenas da nossa casa. Fale de Jesus para eles. Fale que Jesus é o único Senhor Salvador. É o único que pode levar o pecador remido para o céu. Não há outro caminho. Existe apenas 2. Especifica bem: céu e inferno. Jesus ou sem Jesus. Com Jesus é céu, sem Jesus é inferno. Não adianta, não tem outra palavra, irmãos. É a Bíblia que diz. A gente aqui tem hora que é duro, mas é a palavra. Então, se você quiser criticar, achar ruim, lê a Bíblia. Você vai achar lá que é a palavra que diz que só há 2 caminhos, não existe meio termo, não existe cortar caminho. Eu vou por aqui que é mais pertinho. Não adianta, não vai chegar. Amém? Glória a Deus. Eu glorifico a Deus porque esse caminho que é Jesus, um dia me alcançou. Aleluia, né? Alcançou minha casa, minha família, aqueles que eu amo, tenho tentado trazer também para Jesus, né? Não é fácil, né? O joio sempre está impedindo. Mas vamos continuar falando de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé e da nossa esperança. Então, queridos, esses pedidos de oração. Deixa eu ver se tem mais algum. Pela Rosana e o Wilson, né? Ela também sempre tem pedido oração. Glória a Deus. Deixa
Deixa eu ver, o Luiz marcou aqui. A Ilane pedindo por Edísio, seu cunhado, pela Maria Vitória, pelo Maurício. Em nome de Jesus, vamos orar. Maurício é meu sobrinho, né? Filho do meu irmão Moacir, onde eu tenho pedido oração. A Beth, né, tá pedindo oração, né? Anísia, tia Anísia, prima Márcia, né? Que Deus os abençoe. A Luísa Bozetti, né, pedindo pela família. Vamos orar em nome de Jesus, né? Que tudo aquilo que não provém da parte do Senhor caia por terra no meio das famílias, dos lares, né? Para a glória do nome do Senhor. Então, queridos, eu daqui, você daí, vamos orar, colocar nossas vidas no altar do Senhor, amém? E Deus é poderoso para agir. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos dado força, tem nos ajudado, Senhor, tem curado, tem libertado, tem feito coisas maravilhosas, Pai, no meio da minha casa, na minha vida, no meio da minha família. Por isso eu glorifico e exalto o teu santo nome. Estamos aqui mais essa tarde, tarde da bênção, aonde temos feito esse trabalho, nosso ministério, Senhor, Igreja Evangélica de Presidente Prudente. Coloco diante de ti todo o nosso ministério, cada família, cada lar, Deus representado, nossas congregações, cada dirigente, sua família, diante de ti, ó Pai. Continua a trabalhar nos corações, vidas sejam transformadas, libertas pelo poder do teu sangue. Esses pedidos de oração que nós mencionamos, outros que entraram na live. Deus, tu és o Senhor, o Todo-Poderoso. Que todo mal saia no meio dessa família, no meio deste lar. Dê união, dê paz, dê alegria do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, tira todo o nervoso, tudo aquilo que não provém de ti, toda raiva, todo incômodo, Senhor, que queima, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Liberta essa mulher, este homem, este jovem. Oh Deus, só o Senhor para ter misericórdia. Colocamos diante de ti todos os nomes, famílias, pessoas. Pai, alguns são acamados, alguns estão internados, outros que precisam passar por cirurgia. Aquilo que está na justiça, Deus, tu és o nosso advogado. Tu és o nosso justo juiz, Senhor. Diante de ti colocamos as nossas causas, Senhor. Oh Deus, tu és aquele que vê tudo. Tudo está no controle do Senhor. Como o Senhor vê ali o trigo e o joio crescendo junto, Pai. Na hora certa o Senhor vai ceifar, cada um no seu lugar. O joio para ser queimado e o trigo para ser guardado diante de ti, Senhor, no seu celeiro. Eu quero ser esse trigo, Pai, que continua, Pai, avante. Continua, Pai, alegre, feliz na tua presença, a falar do teu grande amor, a levar a tua mensagem, que há paz, que há alegria, que há solução naquele que tem Jesus. Por isso, Pai, em nome de Jesus nessa tarde, seja o Senhor da nossa nação, do nosso Brasil. Pai, seja o Senhor do nosso governo, das nossas autoridades. Que caia por terra em nome de Jesus toda falcatrua, todo mal, tudo que não provém de ti. Naquele julgamento onde está sendo feito ali, o Senhor sabe, Pai. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra os grilhões, Deus. Deus, em nome de Jesus. Há poder no teu sangue. Trabalha nos corações ali, Pai, do povo de Israel. Ali na Palestina, na Ucrânia. Deus, quantos morrendo, Senhor. Quantos perdendo as vidas, crianças, velhos, homens, mulheres, tem misericórdia. Deus, corações que sejam amolecidos, Senhor. Que o teu óleo, aleluia, santo, possa passar sobre aquele lugar. Deus, em nome de Jesus, as partes do teu sangue, Senhor, sobre aquelas vidas. Em nome de Jesus, continua conosco aqui nessa tarde. Que o teu Espírito Santo continue a falar. Como o Senhor falou conosco, comigo, através desta palavra do joio e do trigo. Que eu possa permanecer como joio, Senhor, na tua presença, levando a tua mensagem, fazendo a diferença. É o que eu oro, Deus, e te agradeço pelos meus irmãos que estão comigo. Amigos, famílias, cada um que entrou, cada um que vai entrar mais tarde, em outro horário. Que sejam abençoados, que sejam, ó Pai, prósperos. Que a tua mão de poder seja sobre esta casa e este lar. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus.
Já vou passar para o pastor Luiz, né? Senão daqui a pouquinho só a irmã Ivone fala, né? Glória a Deus. Também, né? Eu não falei terça-feira, tô perdendo, né? Hoje eu tô ganhando espaço aqui. Glória a Deus, né? Mas estamos brincando, né, irmãos? Mas que Deus abençoe. Paz do Senhor, irmão Edno. Deus abençoe, irmão, a Thelma, toda a família. Em nome de Jesus, amém? Vou passar para o pastor Luiz, então, para a glória do nome do Senhor. E depois eu estou voltando, viu, irmão? Se você quiser colocar mais algum pedido, a gente vai estar mencionando, né? A Beth está pedindo ainda aqui alguns, a gente depois vai mencionar e orar no final, amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvamos a Deus pela vida da Ivone, onde Deus tem restaurado a saúde dela e tem estado aí conosco a fazer a obra de Deus, porque nós sabemos que estamos próximo, né? Estamos próximo da vinda de Cristo e é por isso que nós temos que nos preparar para encontrar com o nosso Deus. Aleluia. Nesta tarde, Deus colocou uma palavra no meu coração que se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, 36 e 37, aonde a palavra do Senhor diz: levantando-se de manhã cedo, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no Simão e os que com eles estavam. Achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Amém? Olha que palavra maravilhosa em que Deus tem para o nosso coração nessa tarde. Vemos aqui a pessoa de Jesus levantando de manhã, muito cedo, ainda escuro, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ou seja, Jesus, ele fazia a sua devocional. Isso é importante na nossa vida espiritual. Uma devocional é um tempo de dedicação e reflexão para o fortalecimento com Deus. Geralmente envolvendo leitura da Bíblia, oração e momentos de introspecção. Ou seja, aquele momento que a gente faz aquela análise íntima, onde nós fazemos uma reflexão em que no nosso dia a dia nós fazemos como que nós estamos. Como que você está? Como que você tem andado na presença de Deus? Olha que interessante, a Ivone, ela trouxe uma palavra aí muito importante, onde fala a respeito do joio e do trigo, né? Nós vemos que o joio, ele é mais duro, vamos dizer assim, sendo que o trigo ele é mais maleável, né? Então há uma diferença, que o joio não serve para nada, mas o trigo ele serve para nos alimentar. E aí nós vemos a diferença, aonde Jesus ele tem o seu momento de reflexão, o seu momento de oração, de busca, aonde nós vemos aqui Simão estava com outros e que estavam à procura de Jesus, e quando achou Jesus, lhe disseram: todos te buscam. Oxalá se todos fossem como o trigo, que buscassem a Jesus, porque Jesus declarou lá no livro de João 15, versículo 5, aonde a palavra do Senhor diz: sem mim nada podemos fazer. Aonde Deus já falou conosco através da Ivone, dizendo:
Jesus, ele é o caminho. Está lá no livro de João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vemos aqui que todo ser humano que já foi encontrado por Jesus, ou seja, que já o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, assume um compromisso de proclamar as boas novas da salvação, de forma que outros também possam chegar a esse encontro. É a nossa responsabilidade falar de Jesus, anunciar Jesus, proclamar o que Jesus tem feito em nossas vidas, aonde ele veio para salvar o que se havia perdido. Alguém já disse de forma muito clara que evangelizar é como um mendigo dizer a outro: encontrei pão. Sim, mesmo continuando sempre carente da graça de Deus, é incapaz de viver sem o pão da vida. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele diz que nós temos que buscar a Deus enquanto podemos achar. Por quê? Nós aprendemos aqui que há uma necessidade do pão da vida, sendo Cristo, saciar, ou seja, matar a nossa fome. E aqui nós aprendemos que alguém já disse de forma muito clara que evangelizar é como um mendigo dizer a outro aonde encontrar pão. E nós encontramos na palavra, porque aqui nós temos o trigo, aonde esse pão da vida que mata a nossa fome, que tira a tristeza do nosso coração, que realiza milagre e que faz tantas coisas maravilhosas. Nós vemos aqui no livro de João, no capítulo 6, versículo 36, então Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Então nós vemos aqui Jesus declarando que ele é o pão da vida e que ele sacia também a nossa sede, porque ele é a fonte de água viva. Cristo, ele estava sendo procurado por Pedro e outros naquele momento, e aonde Pedro disse: todos te buscam, porque Cristo, ele é atraente. Aqui em Mateus, no capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E ali nós vemos que logo após aquela descida que Jesus desceu do monte, que seguiu uma grande multidão, aqui no versículo 2 e versículo 3 de Mateus capítulo 8, nós vemos aqui a cura de um leproso. Veio um leproso e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou dizendo: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Meu irmão, a lepra simboliza o pecado. E aquele leproso, ele se aproximou de Cristo, porque Cristo, ele é atraente. Cristo, ele tem a resposta. Cristo, ele tem, vamos dizer assim, a solução para o seu problema. Porque ele disse: todo o poder foi me dado
no céu e na terra. E quando ele age, ninguém pode impedir. Nessa tarde, eu não sei qual a sua dificuldade, eu não sei qual o seu problema. Uma coisa eu sei: se você ficar pensando no seu problema, se você ficar pensando na sua necessidade, você vai continuar, vamos dizer assim, com uma angústia no seu coração. Mas se você orar, mas se você buscar Deus, Deus tem poder para reverter toda a situação contrária que você está passando, para que você possa ter vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 9, versículo 37, no dia seguinte, quando desceram do monte, saiu-lhe ao encontro uma grande multidão. E aqui nós vemos que aconteceu a cura daquele jovem possesso, que chegou até Jesus dizendo se ele poderia fazer alguma coisa para o seu filho, porque os seus discípulos oraram, tentaram expulsar aquele demônio na vida daquele jovem e nada puderam fazer, porque Jesus disse que há uma necessidade de jejum e de oração, para que essa casca de demônio, para que esse problema ele possa sair, para que Jesus possa agir e resolver. E nós vemos que Jesus respondeu para o pai daquele jovem possesso que foi curado, dizendo se ele podia fazer alguma coisa. Jesus disse: tudo é possível ao que crer. Por isso, irmão, coloque a sua fé em prática, confia que Jesus, ele tem poder para resolver o seu problema e fazer além daquilo que você necessita, para que você possa glorificar o nome do Senhor. Outra passagem que nós vemos aqui em Marcos, capítulo 5, versículo 6, quando ele viu a Jesus de longe, correu e o adorou. Nós vemos aqui essa passagem do endemoniado de Gerazeno, que morava no cemitério, que aonde não tinha cárceres para que pudesse segurar aquele endemoniado, que tudo ele quebrava, aonde não tinha, vamos dizer assim, lugar para que pudessem o prender. E ele vivia no cemitério, e quando ele viu Jesus, ele se aproximou-se de Jesus e o adorou. E ali nós vemos que houve uma cura, uma libertação, houve uma mudança de vida, porque aquilo que eu disse, onde Jesus disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. E esse poder, ele está à nossa disposição. E que nessa tarde você possa abrir o seu coração e poder descansar e se fortalecer no Senhor. Por isso, nós vemos aqui, aonde Pedro disse para Jesus: todos te buscam. E quando acharam Jesus, que se aproximaram de Jesus, estavam atentos a ouvir o que Ele quer nos instruir, para que nós possamos ter uma vida, e uma vida em abundância, para que o nome do Senhor seja glorificado. Precisamos então anunciar aquilo que a Ivone ela passou para nós. Precisamos falar o que Jesus tem feito na nossa vida. Precisamos evangelizar.
ganhar as pessoas que nós amamos, a nossa família, porque se morrer com Cristo, herdará o céu, porém, se morrer sem Cristo, será a condenação eterna no inferno. Por isso, nós precisamos proclamar aos outros, igualmente famintos, onde pode encontrar o pão que nós já nos encontramos, que se chama Jesus. É como no episódio do cerco de Samaria, relatado lá em 2 Reis, no capítulo 7, em que alguns leprosos foram até o acampamento dos arameus para se entregar, e ao chegar lá viram que os inimigos haviam fugido. Comeram então até se fartar, e de repente perceberam que não podiam ficar com aquela dádiva só para si. Voltaram então à cidade para levar a boa nova. Aí nós vemos aqui que esse sentimento que todo cristão precisa ter. Eu não posso ser egoísta de querer só Jesus para mim, matar a minha fome, sendo Ele a fonte de água viva, ou seja, saciar a minha sede. Eu não posso ser egoísta, porque hoje eu conheço, hoje eu tenho entendimento, hoje o Espírito Santo tem me dado sabedoria, o entendimento de poder servir esse Deus maravilhoso, onde deu seu único Filho, que morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, ele possa herdar as mansões celestiais. Eu não posso ficar quieto, eu não posso somente saciar a mim mesmo. É na onde que eu tenho que proclamar o Evangelho da cruz. Eu não posso ficar com essa boa notícia somente para mim. Preciso compartilhar para que os outros tenham acesso a ela também. E nós vemos aqui, no versículo que nós estivemos lendo, Marcos capítulo 1, versículo 37, achando-lhe disseram, todos te buscam. Por isso é que nós temos que buscar a Cristo, meu irmão. E nessa tarde, aonde Deus já usou a Ivone, aonde Deus, através da sua palavra, falou sobre o joio e sobre o trigo, e nós sabemos que Jesus é o caminho, e temos que buscar a Cristo, enquanto ainda a porta está aberta, porque um dia esta porta, ela se fechará, e não haverá outra oportunidade. Por isso, irmão, busque a Cristo, ande a estar na presença dEle, servindo a Ele, em espírito e em verdade, e tenho certeza que Ele te ajudará a superar os problemas da vida, para que você possa ter paz, para que você possa ter alegria, para que você possa aprender a descansar nesse Deus maravilhoso que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Vemos aqui em Lucas capítulo 4, 42, sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão procurava-o e vindo a ele, instava para que não se ausentasse. Porque todos queriam que Cristo estivesse ali com ele. E você hoje tem a oportunidade. Cristo na sua vida, Cristo no seu lar, Cristo no meio da sua família. E é isso que nós precisamos aprender a colocar em prática no nosso dia a dia. Porque
é somente em Jesus Cristo que nós temos vitória para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui nós aprendemos em Lucas 19, versículo 3, aonde Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu, o cobrador de impostos. Lucas 19, versículo 3. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Mas ele subiu numa árvore e chegando àquele lugar, ou seja, Jesus passando debaixo daquela árvore, Jesus parou e olhou para aquela árvore e disse: desce, Zaqueu, porque hoje convém pousar na sua casa. E toda a família de Zaqueu foi transformada. Ela recebeu o pão da vida na sua casa. E olha que Zaqueu era um homem rico, mas não tinha paz. Quantos, entre aspas, nós podemos dizer que são ricos das coisas materiais, mas são carentes e pobres das coisas espirituais. Por quê? Porque não tem Jesus, que é o pão da vida. E nós vemos aqui, João 12, 20, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. E é assim, que Jesus age. É assim que Jesus, ele entra na vida do pecador e faz uma mudança. Vou tomar um golinho d'água aqui. Infelizmente, muitas vezes, nem sequer nos alimentamos o suficiente com esse pão da vida que se chama Jesus. E nós aprendemos aqui, no início desta palavra, que Jesus, ele, antes de começar o dia de trabalhar, vamos dizer assim, de fazer o seu serviço, ele fazia uma devocional. Olha que interessante. Levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, ele fazia a sua devocional. E nós vemos aqui que, infelizmente, muitas vezes nem sequer nos alimentamos o suficiente com esse pão da vida que se chama Jesus. E saímos na correria, no nosso dia a dia, e aí surgem os problemas, as lutas e as dificuldades. Por quê? Porque não fazemos o nosso devocional. Por isso Jesus disse que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas Deus possa agir, fazer em nosso favor naquilo que nós precisamos. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. E muitas vezes deixamos de nos alimentar o suficiente, aonde nós temos esse pão da vida, o suficiente à nossa disposição todos os dias, e negligenciamos. Por isso
que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele nos ensina: o meu povo, ele erra, ou seja, perece, porque lhe falta conhecimento. E nós vemos aqui, em outras ocasiões, até comemos bem, mas guardamos o alimento para nós e não nos dividimos com quem ainda não tem. Meu irmão. Quantos, conforme a Ivone passou para nós, está à nossa direita, à nossa esquerda, ao nosso lado, carente, necessitado, como o joio. Parece o trigo, mas não é. Parece, mas não é. Ou seja, parece ser cristão, parece servir a Deus, mas não serve. Por quê? Porque ainda não houve um encontro real com Cristo Jesus, sendo Ele o pão da vida que sacia, mata a nossa fome. Aprendemos aqui que muitas vezes nós que hoje sabemos e conhecemos quem é Jesus, muitas vezes não repartimos com o nosso próximo, como fez aqueles leprosos lá em Samaria. Eles voltaram para a cidade, aonde Samaria passava por uma seca muito grande, aonde muitos estavam morrendo de fome. E eles levaram o pão que encontraram no deserto. Assim, Deus, Ele quer que nós levamos esse alimento, sendo o pão da vida, para aqueles que ainda não tiveram um encontro real com Cristo, para que Cristo possa matar a sua fome. Por isso, aprendemos com Cristo. Por quê? Porque muitas vezes falhamos miseravelmente na missão, não percebendo os milhões de famintos indo em direção ao inferno, por não terem ouvido onde é possível fartar-se com o pão da vida. Ainda há muito a fazer. Temos um motivo. Já encontramos Jesus e fomos saciados por Ele. Temos o conhecimento hoje e sabemos que a boa nova pode mudar a vida das pessoas. Temos um mandamento aonde se encontra aqui no livro de Marcos 16:15. Vão pelo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. E é o que nós estamos fazendo aqui. Um pouquinho, a oportunidade que Deus tem nos dado. Que ao cumprir esta missão, possamos com júbilo orar ao Senhor dizendo: todos estão te procurando. Por isso, meu irmão, fale o que Deus tem feito na sua vida. Pregue o evangelho, anuncie Jesus, e eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem reservado para a sua vida. Amém, meu irmão? Que esta palavra você possa guardar no seu coração. Que no seu devocional você possa falar: Senhor, o que tu queres que eu faça? Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Amém, glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Deus, Ele fala grandemente, né? Nós é que precisamos entender, guardar, né? E fazer o quê? Pôr em prática, né? Levar a palavra de Jesus. Deus é poderoso para fazer e agir
muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós sabemos, irmãos, que não é fácil, né? Falar é fácil falar, falar muito fácil, né? Mas precisamos nos esforçar. Não é fácil, não. Eu sei que não é fácil porque, quantas e quantas vezes a gente já saiu levar a palavra do Senhor e é difícil as pessoas aceitarem. São poucos, né? Que querem ouvir, que querem aceitar, que querem estar na presença de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia, né? E que possamos aprender, que nem hoje aprendemos. Vamos começar desde cedo, já louvando o Senhor, lendo a palavra, um salmo que seja, né? Louvando o Senhor de manhã, orando para o dia dar certo, né? Para as coisas correr tudo certo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é isso. Nós louvamos a Deus porque Ele é poderoso para falar e fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, ainda nessa tarde, né, a Beth pediu ali vários pedidos, né, para a tia dela, Nízia, que está com uma ferida na perna, pela prima, Márcia, pela família, irmã Luísa, pela família, alguns problemas, pastor Renato, para enfermos, né, emocionais e psicológicos, desculpa, psicológicos, né, enfermidades difíceis, né, irmãos, emocional, coisas que às vezes o inimigo lança, e a pessoa pensa que está doente, mas na verdade é tudo emocional, tudo é inimigo que age, né, que faz. E psicologicamente também, né, é muito difícil. Então vamos orar para que Deus liberte, para que Deus trate e cure em nome de Jesus, né? Amém, queridos? Glória a Deus. Estou feliz, né, com os irmãos, várias pessoas entraram, estão conosco nessa tarde. Louvo a Deus pela sua vida, viu? Pela sua casa. Seus nomes estão aqui, pedido de oração. A gente sempre tem orado por você que está conosco nas lives. Deus tem abençoado, né? Que a gente não esquece. Então continue participando, comentando, né? Passe para alguém essa live, mande para algum WhatsApp de algum amigo, amiga, para que eles assistam e vejam e ouçam a palavra de Deus, né? Glória a Deus, amém? Então vamos orar para que Deus continue a agir em nosso favor. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor esteve conosco até aqui. Esse momento de oração agora, onde eu estou orando, muitos outros estão orando comigo. Ó Pai, unindo a nossa fé, queremos colocar diante de Ti ainda alguns problemas que foram mencionados. A irmã Luísa, a irmã Elizabeth, o pastor Renato foi pedindo oração. E outros que entraram antes, minha sobrinha Deus Elaine, outros que pediram aqui oração. O Senhor é Deus que conhece todas as coisas. Toma nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Liberta este homem, esta mulher da depressão, daquilo que não provém de Ti, Pai. Deus, tira, Deus, todo incômodo, tudo que, ó Deus, o inimigo muitas vezes tem tentado lançar, que seja repreendido em nome de Jesus. Liberta esse jovem, Senhor, da vitória. Abre portas, entra com providência, Pai. Abre portas de trabalho, Senhor, aos meus irmãos, amigos que estão precisando. Deus, aposentadoria também. Abre as portas, Senhor. Tu és o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Eu coloco diante de Ti nossas vidas e esta live, Senhor, que o Senhor continua a falar aos corações daqueles que irão entrar num outro horário, vão assistir, compartilhar, comentar, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, então, a todos.